Seguimos repercutindo a reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump na Malásia. O encontro foi considerado positivo, mas o que essa aproximação significa no cenário internacional? É sobre isso que a gente conversa agora com a doutora em Relações Internacionais, Carolina Pavese, que já está aqui com a gente. Minha xará. Carolina, bem-vinda. Olá, Carolina, bom estar aqui com você novamente. Obrigada pela disponibilidade. Carol, o pedido de Lula pela suspensão das tarifas e do tom amistoso ali da conversa com Donald Trump indica uma tentativa de reaproximação, né? O que esse movimento revela aí sobre essa estratégia diplomática do Brasil nesse atual momento, né? A ideia é reduzir esse 50% aí anunciado em alguns produtos brasileiros. O que mais que a gente pode esperar? Pois é, isso mostra que essa estratégia tem até agora dado algum resultado, pelo menos aberto o diálogo, que é o que nós desejávamos tanto, né? O que a gente tem visto é uma frente tanto do ponto de vista da diplomacia pública, então aí o Itamaraty e os ministérios atuando de uma maneira muito coesa e marcando firme a nossa opção pelo diálogo, mas também sem ceder de imediato aos desejos colocados pelos Estados Unidos, e ao mesmo tempo também uma diplomacia corporativa empresarial que tem caminhado de maneira aliada à estratégia de governo. Então, em parceria, setores produtivos e governo conseguiram montar essas agendas que a gente vê se desdobrar e se abrir nas últimas semanas, e agora a gente continua ainda nessa progressão com um diálogo que deve entrar numa fase mais técnica. Mas, Carolina, ainda é muito cedo para a gente confirmar se isso de fato vai representar uma reversão do tarifaço. Até porque jogar com os 50% é muita coisa. Então, é muito provável que o que a gente consiga seja, pelo menos em curto prazo, mais concessões setoriais. A questão é que agora os Estados Unidos também vão colocar suas cartas na mesa e vão fazer as suas exigências. E aí é esse jogo de negociação que vai definir o que vai ocorrer nessas relações bilaterais daqui para frente. A aproximação acontece em um cenário global de tensões comerciais, né, disputas aí geopolíticas. Qual o peso desse gesto de Lula e Trump de se encontrarem na Malásia dentro do contexto internacional atual? Olha, havia muita expectativa porque esse encontro ele seria um divisor de águas, ou tudo ou nada, né? A gente vem num contexto onde, nessa semana que antecipou o encontro, o presidente Lula estava presente na reunião da ASEAN, fazendo uma aproximação com os países asiáticos, então reforçando essa nossa diversificação da política comercial, que é importante para o Brasil e que tem nos segurado aí do impacto do tarifaço, mas que a gente sabe que incomoda o presidente norte-americano, principalmente quando Lula fala em multilateralismo, fala em moeda do BRICS, né, fala nessa cooperação com a Ásia, o que para os Estados Unidos significa uma perda de influência, ou lida como uma perda de influência no Brasil. Mas o resultado no final foi positivo e o que tudo indica é que sai desse encontro uma percepção de Trump de que pode e deve investir no Brasil como um aliado estratégico no sul global, como um interlocutor com quem vale manter abertas portas de diálogo e de cooperação, porque o Brasil é um caminho também para esse sul global e, ao mesmo tempo, não fechar a porta com o Brasil significa também reduzir a influência que a Ásia tem sobre o Brasil e a importância dessas relações comerciais. Ademais, a gente tem acompanhado aí com um pouco de preocupação essas ofensivas militares unilaterais que os Estados Unidos têm feito contra a Venezuela, contra a Colômbia. Então há uma ruptura e uma tensão de segurança regional aqui na América do Sul que vai se desenhando, e Lula inclusive falou nesse encontro que poderia ser esse interlocutor para articular um acordo e um diálogo maior entre Trump e a Venezuela, por exemplo, né, o que coloca o Brasil também numa posição estratégica de uma hegemonia regional. Muitos analistas veem esse diálogo como um reposicionamento do Brasil entre as grandes potências, né? Você acredita que essa relação com os Estados Unidos pode mudar o papel do Brasil em fóruns internacionais, como, por exemplo, o G20, o BRICS tem a COP30 aí também no próximo mês, né? Olha, eu acho que é pouco provável que isso tenha um reflexo direto na agenda multilateral,
porque nessas esferas de governança global, o que o Trump está fazendo nesse seu segundo mandato é algo similar com o que ele fez no primeiro mandato, que é justamente um esvaziamento dessas agendas e uma retirada dos Estados Unidos. Não há uma política de multilateralismo dentro de uma agenda de multilateralismo na política externa norte-americana. E quando há, os interesses e as agendas são muito, se contrapõem à agenda que o Brasil vem defendido, inclusive nas questões das mudanças climáticas. O discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU no mês passado deixou muito claro esse ceticismo com relação a vários desses temas que têm sido prioridade na nossa política externa. Agora, uma coisa que pode ser que aconteça é uma participação inesperada dos Estados Unidos na COP, e aí é difícil a gente até falar se isso é bom ou ruim, mas de qualquer forma, Lula pode, em algumas esferas menores, trazer os Estados Unidos para o diálogo, mas a questão é que é improvável que a gente veja uma cooperação sendo estabelecida nessas agendas diplomáticas. Mas há interesses muito claros em áreas estratégicas técnicas, áreas de uma agenda bilateral que tem muito a crescer e muito a produzir ganhos recíprocos. Então, acho que a retomada dessa cooperação tende a focar mais, tende a ser mais pragmática e focar mais nesses ganhos bilaterais do que num cenário multilateral. Agora, se reforça a cooperação bilateral, inevitavelmente isso tem implicações para a política externa. É isso, Carolina Pavese, nosso tempo acabou. Obrigada pelas informações e aqui na sua companhia a gente termina a nossa edição do Agromanhã de hoje, viu? Obrigada. Foi um prazer, uma ótima semana para vocês. Obrigada.